Bom dia, pessoal, tudo bom? Se vocês estiveram ontem e ouviram de uma criança de 10 meses que acordou no Marrocos sem saber o que fazer, sou eu. Não se preocupem, não vai ser uma história de testemunho. O Sidney me convidou para falar sobre arte, tecnologia e avivamento. Falei, meu Deus do céu, como que a gente pode fazer isso? Mas antes de entrar nisso, só para me apresentar, meu nome é Felipe, tenho o prazer de liderar a Christian Vision, a CV, uma organização que usa meios digitais para compartilhar sobre Jesus. Sou apaixonado por isso, já vivi no Oriente Médio, na Inglaterra, no Canadá, na Espanha, em vários lugares. E uma das coisas que também me apaixona e um aprendizado que eu levo comigo na minha vida é o diálogo. Ou seja, de estar conversando com a cúpula dos xiitas em Najaf, no coração do Iraque, há um debate teológico no Regent College em Vancouver. A coisa mais importante que a gente pode aprender num processo todo isso é ouvir. Ouvir, conversar, aprender, caminhar juntos. E grande parte dessa conversa hoje sobre teologia, sobre arte, sobre fé e sobre cultura precisa ser feito nesse ambiente, nesse diálogo. Num ambiente tão polarizado como a gente vive hoje aqui no Brasil, a gente tende a tomar decisões, opiniões ou posições muito marcadas, a gente nega a possibilidade de fala para outra pessoa, a gente nega a existência do outro porque a gente está tão convencido do que a gente acredita. E bom, quando a gente conversa de arte também existe muita polêmica, muita confusão, não vou entrar na tecnicidade de cada coisa, mas eu queria apresentar uma ideia, uma jornada, uma narrativa para a gente considerar e pensar como que a arte pode fazer parte da forma que ela já faz, do nosso dia a dia, e como que a arte pode ser utilizada para despertar o imaginário de pessoas que perderam sua fé, que talvez perderam seu caminho, talvez que perderam a capacidade de imaginar que existe um Deus que ama eles. Sou também diretor criativo, documentarista e também tenho essa paixão profunda, como eu já comentei, sobre arte, cultura e fé. E aí, como o Sidney pediu para falar sobre tecnologia, eu fui para o ChatGPT e aí eu falei para ele, me dá uma imagem aí de arte, tecnologia e avivamento. Vamos ver. Essa não, essa aí era a minha imagem de entrada. A segunda imagem, por favor. Aí, tá aí. Não sei se isso é um lindo futuro ou inferno na Terra, mas deixo vocês decidirem aí. Essa imagem do ChatGPT, que a gente está ouvindo bastante, que ainda tem muito por caminhar pela frente, mas eu sei que está bastante na moda. Mas antes de começar, se imaginem o seguinte. Vamos para a próxima imagem, por favor. Imagina que você viajou no tempo, você voltou 17 mil anos atrás, você está andando num campo, no meio da França, e de repente se encontra com uma cova, com uma rede de lugares que você nunca viu. Você vê cheiros, você é um povo, obviamente, menos avançado que você, vindo do futuro, você vê sombras, você vê luzes, você vê cores terrosas, e você está tentando entender o que está acontecendo aí. Essa aqui é uma das covas encontradas há muito tempo atrás na França, e lá encontraram artes rupestres de uma civilização totalmente desconhecida até aquele momento. Arte, cultura e tecnologia. Arte representando os instintos mais básicos e os sonhos e os almejos de uma cosmovisão, um povo, colocando aí, da forma que eles melhor sabiam, com as ferramentas que eles tinham, um desejo, um anelo pelo tudo que eles estavam tentando interpretar. Cultura sendo formada, sendo passada de geração em geração, sendo ouvida, reproduzida e também mudada. Cultura sendo reinterpretada, histórias que há milênios haviam sido contadas, representadas em umas covas escuras. Tecnologia em novas ferramentas, novas formas de reproduzir o mundo que se faz sentido num chiaro escuro de lugares remotos, onde poucos sabem da sua existência. Hoje, com a tecnologia, tudo está para acesso para todos. Todos competindo pela atenção, todos competindo pelo seu lugar, todos competindo para que seja a voz mais ouvida. E aqui temos, em covas distantes, desconhecidas, uma civilização e a sinergia de arte, cultura e tecnologia. Passa a próxima imagem, por favor. Talvez poderíamos também viajar para a Capela Sistina Amazônica. Aqui são imagens de mais de 75 mil pinturas rupestres.
criadas também entre 15 e 20 mil anos atrás. E aqui a gente vê uma convergência de pinturas rupestres milenares, uma cosmologia, uma galáxia de artes onde mitologia, espiritualidade, arte e tecnologia se encontram em um só lugar. E aí, nesse processo da gente se perguntar do que é arte, o que é cultura, o que é fé, não vou me adentrar nas definições. Mas o que eu quero fazer com vocês é que essa nossa imaginação, por breves momentos, a gente pode considerar que a arte pode ser uma ferramenta poderosa, não só para as igrejas, mas para o seu dia a dia, para despertar esse imaginário perdido. E faz tempo, a gente vive numa sociedade só, numa sociedade que não consegue se conectar com outros, e com a crescente tecnologia, vamos cada vez mais nos distanciando das pessoas que mais queremos. A gente tem aqui, na próxima imagem, avançamos alguns milênios e poderíamos nos encontrar no período medieval até o renascentista. A arte religiosa, como todo mundo já conhece, como ouviu em alguma aula do colegial, desempenhou um papel importantíssimo para transmitir histórias bíblicas com profundidade emocional e toque humanístico. Esses aqui são os exemplos clássicos, quando a gente vê e fala assim, isso é arte de verdade. O que a gente tem hoje não é arte, não é cultura. Mas se a gente seguir alguns anos para frente, em 1892, tem um artista que eu gosto muito, chamado Ferdinand Hodler, e ele pintava a vida cansada. Ele bem afincado no movimento simbolista, mas também já às portas do modernismo, nos revela uma bela e assustadora realidade, de fé, de vida, de desilusão. É belo, não? Padres, pastores, membros, pessoas cansadas. Será que se aplica aos dias de hoje? Alguém, em 1892, pinta uma imagem tão forte como essa. Será que não existe beleza numa imagem como essa? Mas bem, como eu falei, a arte é sobre diálogo, é sobre conversa. Então, para essa segunda parte da minha conversa, eu também queria convidar um amigo meu, trabalha aqui também com a CV, teólogo, escritor, o Bruno Maroni, por favor. Eu trouxe ele porque ele escreveu um livro muito interessante, pós-créditos, que fala sobre a cultura, que fala sobre um pouco de arte, como que a gente deve engajar com isso, e eu queria ter uma conversa com ele. E o mais importante, daqui uns dias, literalmente, ele vai ser pai do primeiro filho, então ele está... Daqui umas horas, talvez. só esperando aí a ligação da esposa desesperada, onde que ele está, num sábado, numa sexta-feira. Conversando sobre arte, né? Melhor furada para se envolver enquanto se espera o nascimento do filho. É isso aí. Muito obrigado pelo convite, Felipe. Obrigado, pessoal, por receber a gente aqui. Muito bom estar aqui com vocês essa manhã para a gente se aprofundar nesse tema. Sou o Bruno Maroni, sou jundiaiense, trabalho com o Felipe lá na Christian Vision, na parte criativa de redação. Sou marido da Larissa, que é mãe do Martim, que em breve vai chegar entre nós. E tenho servido a igreja de diversas maneiras, principalmente através da escrita, falando sobre esse tema de arte e cultura, que eu acho que tem crescido cada vez mais, pelo menos a consciência, né, das igrejas brasileiras, sobre a importância desse tema e transicionando até o porquê é importante. Em dados momentos, acho que a igreja começou a ter atenção para isso pelo lado evangelístico da coisa, né? Usar a arte para fins evangelísticos, mas acho que o que a gente está querendo trazer aqui é que a arte é praticamente uma disciplina espiritual, que nos torna mais semelhantes com Jesus e torna ele mais visível na nossa vida. E então a arte é uma coisa para católicos rebeldes, é só para salvação, é só para explicar os 5 passos, como que a gente deve encarar a arte? Falando em poucos minutos, em poucas palavras, eu gosto de pensar que a arte é uma das muitas linguagens da criação. Da criação não só no sentido de usar a arte para criar alguma coisa, mas é uma das possibilidades de comunicação que Deus nos deu na criação. Então, uma vocação criacional. Como a gente acabou de ver aqui, né, a arte ela ultrapassa eras, gerações, contextos geográficos, etnias e assim por diante. Então, fazer arte é inevitável, porque nós também somos imagem e semelhança de um Deus que é criador, de um Deus que
cria o mundo como algo artístico, porque quando a gente vai ler sobre o relato da criação do mundo, é um relato artístico, poético, então a arte é uma maneira de a gente se comunicar. E a gente sabe que o desafio de integrar a imaginação na vida do dia a dia, ela é real. A gente vem submergido de mídia, de Netflix, Amazon, Disney, e a gente sabe que a gente às vezes está inserido em mundos que a gente nem sabia ou nem percebia. E da minha parte, por exemplo, existe uma vontade natural de tentar entender como esses progressos filosóficos, artísticos, do romanticismo, ao modernismo, pós-modernismo e assim por diante. Mas o que a gente quer fazer um pouco é desmistificar um pouco disso, porque muitas vezes quando as pessoas ou as igrejas pensam sobre arte, eles falam, nossa, isso aqui é muito complicado, não vou me meter. Mas assim, o que vocês precisam entender é que o mais importante é que a imaginação e a arte influenciam a cultura e vice-versa. A gente é moldado e a gente também pode moldar. Isso muda a forma que a gente interage e vê o mundo. Por exemplo, a transição para o modernismo, para o pós-modernismo, a gente vê uma desilusão e complexidade enorme. Ou seja, a gente já vê, se você for em qualquer museu de arte moderno e falar, não entendo o que é isso, não se preocupe. Mas tudo isso mostra um anelo e um desejo de conexão com algo real que ele já não mais acredita. A arte moderna, ela começa a desconstruir as estruturas, as grandes catedrais, os grandes prédios brutalistas que invadiam nossas cidades, para tentar falar assim, isso aqui não é real, isso aqui não é verdade. Então, é por isso que é importante que a gente continue dialogando com a nossa cultura, porque no momento que a gente se fecha dentro das igrejas, que a gente vira um acampamento de carnaval, e não é criticando nenhum acampamento de carnaval de vocês aí, pessoal, mas no momento que a gente se fecha nesses lugares sacros, a gente perde uma capacidade de comunicação com a sociedade que é primordial para que o Evangelho possa ser de fato pregado e vivido. A Jacira falou uma coisa muito interessante, ou seja, a teologia é importante, sim. Somos apaixonados por teologias na CV, discutimos isso por horas. Isso é parte do trabalho, a gente adora fazer isso. Mas se a gente não está vivendo isso, se a gente não está vivendo a nossa fé de forma que é transformacional, encarnacional, aí a gente tem um grande problema. Eu vou dar uma de Mateus aqui e harmonizar o evangelho de um cara chamado C.S. Lewis. E ele, num artigo muito interessante chamado Os Dragões da Religião, ele fala uma coisa bem interessante, que fala sobre verdades sagradas de uma nova maneira. Eu vou ler aqui. Ao usar o imaginário, não estamos apenas embelezando ou adornando verdades teológicas com uma camada de fantasia. Estamos, de fato, abrindo portas para dimensões mais profundas da realidade, que muitas vezes não podem ser acessadas de outra maneira. O imaginário tem o poder de iluminar e revelar verdades que, de outra forma, poderiam permanecer oscuras, incompreendidas. Eu vou dar um exemplo muito simples. E no início, Gênesis 1. Vocês já ouviram as grandes histórias, as grandes fábulas? Uma vez, once upon a time. Tudo vem aí do Gênesis 1:1. E aí entendemos o poder da nossa literatura em criar imaginação. Isso, gente, é imaginação. É imaginação permeando a realidade que vivemos todos os dias para se explicar. Jesus fazia isso com as parábolas. E você, no seu livro também, Bruno, você comenta, a teologia bíblica nos fornece com os fundamentos para uma interação rica e profunda com a cultura, onde o encantamento não é encontrado na fuga da realidade, mas na celebração da criação de Deus e na antecipação da sua restauração. E aí, como que a gente trabalha essa interação com a cultura? A gente pode sonhar com avivamento? Boa. No livro que eu escrevi e publiquei ano passado, Pós-Créditos, eu costumo vender a ideia desse livro, como um livro de teologia bíblica da cultura e da cultura popular, que seria o tema específico, assim, do nicho. E por quê? Porque acho que quando a gente vai falar sobre arte e cultura na igreja, a gente traz isso como um adicional, assim. Então, vamos fazer toda a nossa programação e inserir algumas coisas de arte para chamar a atenção, talvez, de um público que não entraria na igreja e coisas do tipo. E aquele dilema de que para a gente dialogar mais com a cultura, a gente precisa entender mais a cultura do que a Bíblia. E eu acho que é o contrário. Bons apreciadores atentos da cultura e criadores de arte também, precisam mais de Bíblia do que qualquer outra coisa. Porque a gente tende a olhar para as Escrituras como algo que vai tirar o nosso foco, usando aqui a palavra do foco, de todas as outras coisas do mundo para a gente focar só na palavra de Deus.
sendo que a palavra de Deus vai abrir os nossos olhos para a realidade como um todo. Então, ao contrário, a gente costuma viver a nossa fé cristã pedindo para que a gente feche os olhos para as coisas que estão ao nosso redor no mundo, e isso aparece até em frases bem diárias, assim, cotidianas na igreja. Eu lembro muito de momentos de louvor, né, quando você vai começar assim no culto de domingo, que a pessoa fala: esqueça de tudo que está acontecendo ao seu redor e foque só em Deus agora. Isso é muito típico, né? Mas a gente abre as escrituras e o que a gente tem ali é um convite para abrir os olhos para o mundo e não fechar os olhos para o mundo. E tem muita conexão do que a gente acabou de ouvir, né? Sobre unidade, sobre se importar com a sociedade. E a arte tem um papel muito importante nisso, porque a arte tem um poder de sensibilizar muito maior do que qualquer outra coisa, assim, né? E por que esse lance de teologia bíblica da cultura? Eu acho que a teologia bíblica é muito importante para a gente entender, então, essa realidade vasta que Deus coloca a gente para viver, né? Eu penso assim, quando a gente vai conversar com alguém sobre casamento, o melhor caminho é buscar uma teologia bíblica do casamento. Criação, queda e redenção. Sobre amizade, criação, queda e redenção. E eu acho que esse roteiro se aplica também à arte e cultura, né? Porque a gente vai olhar para a arte não como um problema, uma polêmica a ser resolvida, mas como um dom da criação de Deus, foi criado por Ele, então é uma coisa boa, que sofre com a queda também, assim como muitas outras coisas, e que está em processo de restauração. E eu acho que quando a gente experimenta esse avivamento, esse aprofundar de raízes mesmo, a gente passa a olhar para a arte como Jesus olha, porque Ele abre os nossos olhos para a realidade, né? E a arte tem esse poder muito forte, então, de sensibilizar o nosso coração, torná-lo mais profundo. Eu estava, no caminho para cá, eu estava ouvindo um podcast sobre um álbum que lançou ano passado, de um artista cristão, ou de um cristão artista, acho que é a melhor expressão, chama John Mark Macmillan. E ele lançou um álbum que chama Deep Magic, que é magia profunda, que é um termo do C.S. Lewis. E aí, nesse podcast, sendo entrevistado, ele fala, né, que ele entende a magia profunda como um significado por trás do significado das coisas. E é muito louco isso, porque a gente pensa, nós cristãos, né, essa coisa de imaginação, de magia, de encantamento, é um vocabulário que soa meio estranho para a gente, soa místico demais. E a nossa visão da realidade, então, ela se torna mais superficial, ela se torna menos enraizada. Mas se a gente quer ter uma vida mais enraizada, a gente precisa se lembrar que Deus criou o mundo encantado, no sentido de ser um mundo repleto de sentido. Deus não cria por escassez, né? Ele cria por abundância. Então, Ele tem coisas demais no mundo dele. Então, eu acho que as escrituras que ajudam a gente a sensibilizar esse olhar para o poder da arte, sim. Costumo dizer que a arte, ela tem um poder de fazer uma gradação de termos aqui. Primeiro, o enlace estético. O que é isso? Laçar a gente para ser cativado por algo. O que chama a nossa atenção nas coisas? Geralmente são coisas com apelo estético. Mas, para tornar menos técnico, seria um abraço criativo. Então, a arte abraça a gente, faz a gente querer participar daquilo. Quando você vê um belo filme, um belo livro, uma bela pintura, você se sente parte daquilo, se envolve. E para deixar mais simples ainda, é o famoso deixar o coração quentinho. É uma função, acho, da arte que a gente tem como trivial, assim, mas que é muito poderosa para tocar o nosso coração. Por isso que a gente precisa ser atento a isso também. E a gente conversa muito no escritório porque está na moda, né? O pessoal pergunta o que eu faço com a geração Z, o que eu faço com a geração Alfa. Parece a grande pergunta. Mas existe aí dentro da nossa sociedade, isso no Brasil também, como o movimento dos ninguéms, né? Aqueles que não querem se afiliar a estruturas muito fortes, que não querem ir mais para a igreja. E a gente entende que entender a cultura, participar da cultura, sem fazer isso um negócio dentro da igreja, como o Gálvaro já falou sobre isso e outros ontem também, é um grande desafio, mas é importante. Porque a gente foi chamado para ser cultura, né? Na Babilônia foram indicados os judeus para que fomentassem, que fizessem a cidade crescer, que tivessem filhos, que crescessem, que prosperassem. A gente é chamado, se você quer chamar, né, nossa cidade, nossa grande Babilônia de São Paulo, a gente é chamado a prosperar, a gente é chamado a ser vivência real, né? E um dos grandes desafios disso é que a gente também tem que mostrar uma realidade, um imaginário
que possa despertar uma realidade que ele já negou. Eu passei um tempo em Seattle com um artista muito, muito querido para mim, e eu mandei uma mensagem para ele, eu falei, cara, eu sei que você está em Seattle, estou a 2 horas em Vancouver, eu desço lá, passo uns dias com você. A gente passou 3 dias vendo arte, conversando sobre isso, e ele falou, Felipe, sabe o que é o mais interessante? Que as pessoas que dizem que não acreditam mais em Deus, quando você pergunta, eles vêm com uma longa lista do Deus que eles imaginam que não existe. Como é que a gente pode trabalhar com a cultura e com a arte de uma forma que a gente possa restaurar essa imaginação, de Gênesis até o Apocalipse? Como que uma música pode mexer com a vida da pessoa? Como que um quadro belo, que nem o do Ferdinand Hodler, um Francis Bacon, com imagens gráficas pesadas que mostram a dor do ser humano, porque muitas vezes é isso, né? A gente fica numa arte maniqueísta, onde a gente quer resolver tudo. Tem que ter o final feliz, a pessoa tem que ser curada, ele tem que deixar as drogas, ele tem que se restaurar com a família, ele tem que ficar tudo feliz. Isso acaba empobrecendo a expressão humana do que a gente é. A gente é complexo, gente, a gente não é branco no preto. A gente tem dificuldades, tem dias melhores, tem dias piores. Adorei a imagem do passarinho na janela. Será que ele é do capeta enchendo o meu saco? Uma lembrança do Criador, que Ele me ama, que Ele está lá, entoando uma canção de esperança na minha vida. Isso eu acho muito legal. E de que forma que você acha que a gente poderia trazer a arte de uma forma prática, né? A gente conversa muito sobre isso, né? Como que as igrejas evangélicas no Brasil poderiam adotar essas liturgias, e gente, não é de católico, tá? Quando a gente fala de liturgias, e a liturgia também não é o momento de anúncio. Eu brinco, né, que a tradição presbiteriana, que a minha esposa faz parte, que eu congrego hoje em dia, né, que a liturgia máxima deles, às vezes, é os anúncios dos gatinhos que eles querem doar. Isso acontece em qualquer batista, qualquer pentecostal. Como que a gente pode fazer isso? Acho que tem muitos caminhos práticos para isso. Propor conversas em si já é um caminho prático, né? Várias pessoas me perguntam sobre isso no contexto de igreja, e eu acho que muitas têm o desejo de que a resposta seja, não, na igreja então vai ter que ter uma escola de arte, uma escola de música. Os filmes gospel são ruins, então a gente vai ter que começar a formar cineastas aqui dentro da igreja. Não dá, gente. Em 99% dos casos não dá. Não tem espaço, não tem recursos e nem é o propósito. Acho que quando a gente vai falar sobre arte em relação à fé, ou a fé fomentando a experiência da arte, não significa transformar as nossas igrejas em escolas de cinema, em conservatórios de música, porque esse não é o papel nem a natureza da igreja. Mas a natureza da igreja é a gente aprender a olhar, ver o mundo e viver o mundo sob o senhorio de Cristo. Então, isso a gente pode fazer o nosso papel. Então, propor conversas de que ajudem as pessoas a enxergarem o senhorio de Cristo sobre todas as coisas da realidade, e também um papel de envio, né? Acontece muito, já ouvi muitos jovens relatando isso, né? Que sentiam uma vocação para a criação artística, no sentido de carreira mesmo, e foram talhados, digamos, pela igreja, né? Ou enfaticamente do tipo, nem por razões religiosas, tipo, não faça uma faculdade de cinema porque isso não dá dinheiro. Na igreja falam isso também. Ou por razões do tipo, você vai se perder se você entrar nesse meio. E realmente é um meio desafiador e tudo mais. Mas a igreja tem esse papel de envio e enviar pessoas preparadas para imaginar o mundo da maneira que as Escrituras propõem, para então dialogar essa imaginação dentro dos contextos que elas estarão, né? E é muito interessante que a gente vê a arte como um problema de distração, né? Tipo, o passarinho pode ser algo tentando me distrair. Sendo que arte é um meio de concentração, né? Tem um amigo muito querido, Ricardo Alexandre, que ele fala que Deus não só cria coisas, mas Ele contempla coisas também. Porque Ele criou e Ele viu e afirmou que aquilo era bom. Só que o nosso olhar apressado demais, ele deixa de contemplar, né? Então, para fechar essa resposta e usar um termo talvez até mais católico do que liturgia, mas não é um termo católico, né? Acho que a gente emprestou esse termo para outros contextos, que é o termo da sacralidade da criação.
para a gente ter uma experiência mais profunda e cotidiana com a arte dentro das nossas igrejas, do lado de fora das nossas igrejas também, a gente precisa de renovar a nossa visão sacramental da realidade. Ou seja, que a realidade é santificada, porque quem torna as coisas santas ou não é o nosso Deus santo. E a gente tem receio de apreciar ou de criar coisas que não falem de certos temas, porque acha que isso vai ser menos santo, né? E tem esse movimento muito, muito nítido, assim, com cristãos com pretensões artísticas, né? A pessoa, ela se entende como um bom músico, e aí o conselho é que ela faça música que louve a Deus. Mas existem muitas maneiras de louvar a Deus, né? E eu fico muito incomodado com isso, que o mundo sempre parece mais bonito para quem está do lado de fora da igreja, sendo que deveria ser ao contrário, porque quem está do lado de dentro da igreja, que tem em um texto o relato de quão belo o mundo é, muito mais do que outras pessoas estão enxergando. Então, pensar em contextos para essas conversas, se na sua igreja você tem espaços, talvez uma escola bíblica, um evento temático, ou algo para reunir mesmo pessoas com esse interesse artístico e talvez tenham até uma vocação artística omitida ali, né, por outras pressões, acho que é um bom caminho. E também lembrar, né, que nessa sacramentalidade significa que o divino está tecido no dia a dia. Sim. Que o Cristo, Rei do Universo, Rei do Cosmos, está tecendo em cada movimento, em cada momento que a gente está. Eu sei que isso pode parecer novo para algumas pessoas, né? E se algum dia vocês querem se aventurar em literatura anglicana, Hans Boersma é um cara sensacional e ele fala muito sobre esse tecido, recuperar essa sensação de que tudo que a gente faz, estamos coparticipando com Cristo no nosso dia a dia, seja na arte, seja na música, seja no nosso trabalho, onde seja que a gente seja. Eu queria convidar agora para a nossa conversa um terceiro convidado. Eu tive o prazer aí de dirigir esse pequeno doc. O Bruno também trabalhou bastante nos cursos, na forma que a gente está querendo dialogar com esse mundo aí. Se vocês puderem tocar. Eu acho que a arte e a espiritualidade são dois elementos que estão intimamente relacionados, né? Talvez em algum momento da história, seja por influência do racionalismo ou do iluminismo, a gente acabou importando a ideia de que a fé é algo racional, né? Como se fosse uma série de doutrinas que precisamos incutir na cabeça, memorizar e reproduzir. Mas quando a gente olha para a narrativa bíblica, a experiência com Deus ela é muito mais ampla, né? Envolve todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todos os nossos sentidos, nossos afetos. Então é corpo, mente, coração. E eu acredito que a arte é um bom meio de nos lembrar que somos humanos, de que Deus criou um mundo bom, com cores, gostos, cheiros, né, texturas, para que a gente experimente isso e com todo o nosso ser a gente possa adorar o Deus Criador, que se revela por meio da criação, que se revela por meio da humanidade, se revela por meio do seu povo e do seu Filho. E a arte, acredito que é um meio de nos conectarmos com essa boa criação de Deus, de pegar algo, uma matéria bruta, né, uma madeira, pegar uma árvore e transformar isso em algo que seja útil para o ser humano e de alguma maneira aponte para o Deus Criador. Se a gente pensar naquilo que a Bíblia fala, que os céus proclamam a glória de Deus, que o firmamento anuncia a obra das suas mãos, Deus se manifesta por meio das coisas criadas.
E o que a gente faz por meio da arte é pegar os elementos da boa criação de Deus e transformar para um outro contexto no qual a gente pode refletir, admirar, onde somos confrontados, às vezes, por uma peça de arte. Meu engajamento e envolvimento mais com as artes, ela foi acontecendo de modo meio que acidental, assim. Não foi algo pensado ou planejado. Eu me lembro que fui talvez muito influenciado pelo meu avô, que ele era desenhista. Me lembro também de um primo que gostava muito de desenhar heróis, quadrinhos, coisas desse tipo, e eu ficava fascinado com a capacidade dele de criar coisas dessa natureza a partir da sua própria imaginação e reprodução daquilo que ele via. E eu queria de algum modo imitar aquilo, né? E isso me levou a cursar curso de desenho industrial, de design gráfico, onde eu pude ter mais contato com esse mundo, esse ambiente, né? E como eu também estava bastante envolvido com a igreja desde sempre, na verdade, de algum modo eu queria trazer esse elemento estético para dentro da realidade no qual eu via que carecia. E durante algum tempo isso ficou um pouco adormecido, e foi logo no início da pandemia que todo mundo enclausurado e fechado. Eu acredito que muitas pessoas começaram a dar vazão para os seus angústias e anseios fazendo coisas criativas, né? E para mim foi uma dessas experiências de algum modo dar vazão a uma certa ansiedade, angústia, e de algum modo aquilo despertou para mim assim, como que Deus estava presente nos pequenos detalhes, né? De uma semente germinando, de algo nascendo que não estava ali, de uma flor brotando após um longo inverno que a gente estava vivendo, isso fora do Brasil. Isso me despertou para começar também, de algum modo, voltar a criar, né? E experimentar com o linóleo, com a xilogravura, que é uma técnica que, para mim, me remete não apenas ao meu lado criativo, mas também me faz pensar nas minhas próprias limitações. Porque eu, durante muito tempo, fiquei acostumado a trabalhar com computador, e com computador apenas como designer, e o computador ele te dá possibilidades infinitas, né, em termos de ferramenta, criação, modificação. Se você faz um erro no computador, facilmente você consegue reverter. E com o linóleo não é bem assim. E acho que isso foi um processo pedagógico interessante para mim, para perceber que eu precisava ter paciência e calma naquilo que eu estava produzindo e aprender a lidar com as próprias limitações do material que eu estou utilizando. Então não posso fazer linhas de qualquer jeito, os movimentos são mais limitados e os erros também acabam fazendo parte do processo e até mesmo da estética daquilo que a gente está fazendo. E muito da beleza, acredito, da xilogravura tem a ver com essas imperfeições e pequenas falhas que você vê que foi feito por uma mão humana e não por uma máquina, onde está a beleza dela, onde cada peça sai única, ainda que seja uma técnica de reprodução de imagens, mas cada impressão sai com uma textura diferente, com tons diferentes. Então isso de algum modo me lembra que eu continuo sendo humano, continuo sendo limitado, continuo sendo falho, mas que pela graça de Deus a gente é encontrado e pode ser usado por Ele para alguma coisa nesse mundo, talvez trazer alguma dádiva, alguma riqueza, algum dom para a nossa existência, por meio de onde a gente está. Bom, isso aí é o fruto de 4 anos caminhando juntos lá no Regent College, lá em Vancouver, conversando sobre arte, cultura, fé. A gente chamou ele para cá, quando eu vim para a CV, para a gente começar a expandir esse tipo de conversas, né? Pessoal, não sei como está o timer, não sei a que horas que eu subi, então se alguém colocar e se eu estiver me passando, time's up. Então, vamos terminar aqui então. O pianinho aqui já me ajudando. Entendam o seguinte, a arte é o conduíte do eterno.
Ele revela a profundidade do anelo humano, as dores, os sonhos, as dificuldades de um mundo sem Cristo. Huckmacher, um escritor muito importante, analista crítico de arte, ele não criticou a arte moderna por não entendê-la, ou achá-la sem forma, sem razão. O que ele criticou, o que ele trouxe à cena, né, foi a razão central da existência humana, que é Deus. E ele viu lá um desespero, uma chamada da cultura desesperada por um Deus que de fato o amasse. Isso é uma coisa que a gente pode passar a vida toda na igreja ouvindo e não entendendo. E a imaginação, ela é tão central que não existe fé sem imaginação. Quando a gente pensa em Pedro andando sobre as águas, Lázaro saindo do túmulo, a gente tem que usar a imaginação para se colocar naquele lugar, para entender o que Cristo estava fazendo. E nas próprias vidas também, a gente esquece do sussurro de Deus falando: eu sou amor, eu sou cuidado, eu estou com você. E a arte é essencial para que a gente possa entender, dialogar e conversar. Então entendam isso, que a interseção entre cultura e fé e arte é parte essencial da sua vida, da vida da sua igreja, inclusive da vida da sua empresa. E não é só sobre coisas bonitas, às vezes vai ser coisas tristes, às vezes vai ser coisas difíceis. E é entender, é discernir o tempo que a gente vive. E lembre-se que a gente é rodeado de arte, você também é criador, somos feitos à semelhança, à imagem e semelhança de Deus. E somos chamados para criar em tudo que a gente faz. Então é isso, pessoal. Obrigado.